de luz, nasce do amor. Então, a inveja, a raiva, as monoideias, temos um pensamento repetitivo de inveja, desejo, seja o que for em relação a uma situação, a uma pessoa. Tudo isto pode servir de contato para a ligação espiritual, né, que queira explorar isso contra nós, ou simplesmente se valer disso para ter benefícios, como fumar com quem fuma ou beber com quem bebe. Então vejamos que a primeira nuance que deve ser feita aqui é que há vícios que nos fazem mal, que podem prejudicar a nossa saúde, mas que não refletem necessariamente um estado de inferioridade espiritual. Por exemplo, nós podemos ter uma pessoa boníssima que faz caridade, que ajuda muita gente, que trabalha. Podemos ter um médico, por exemplo, que ajuda milhares de pessoas, mas fuma. Será que um obsessor vai vampirizá-lo? Provavelmente não, mas ele está fazendo mal para a sua saúde e está envenenando o seu corpo físico e seu corpo espiritual. E está criando uma fragilidade que vai torná-lo dependente de uma substância. Quando ele entra na pátria espiritual, ele pode chegar na condição de alguém que vai precisar de tratamento, né, de vários meses e meses e meses de tratamento. Isto, se ele tiver um grau de consciência que permita isto, porque se ele for uma pessoa desequilibrada e não aí uma pessoa boa, né, passamos a distinção, né, eu disse aqui de um médico ou uma pessoa muito boa que trabalha, que estuda, que se esforça, que luta, que faz caridade, mas tem aquele vício. E tem um outro que é realmente um sujeito inferior. O vício para ele é um apego, né, e uma manifestação da sua inferioridade. Esse indivíduo entra na pátria espiritual e volta a vampirizar os outros, porque ele não consegue viver sem a substância ou sem aquele hábito. Então, há muitas nuances a serem feitas aqui. Há pessoas que aprenderam a fumar dentro de casa, né? É lógico que aquilo não é bom, ou a beber, né, ou a ter uma vida sexual desregrada. É lógico que isso não é bom, porque cria fragilidades e dependências, e nós estamos aqui para criar a nossa independência, para criar a nossa autonomia, para vencermos as paixões ligadas à nossa materialidade. Então, todo vício é contraproducente, é algo que não nos ajuda no crescimento espiritual, mas que, além disso, pode representar tomadas para a ação espiritual sobre nós e para o prejuízo sobre nós. É claro que se não houver interferência de um obsessor, nós somos o nosso próprio obsessor nesse caso. E estamos nos fazendo mal. Estamos criando em nós um problema que levaremos muitas vezes para uma encarnação futura. O sujeito, né, é muito bom, bom pai, bom esposo, ajuda muita gente, mas tem o hábito, né, do cigarro ou da bebida, ou, né, seja lá do que for. Ele cria no seu perispírito zonas de fragilidade. O perispírito, na região daquele órgão que foi mais afetado, leva consigo a informação e ele, numa próxima encarnação, pode nascer, por exemplo, com aquela região fragilizada. Terá sempre problemas de pulmão, de respiração, por exemplo, né, quando poderia evitar isso. Criou uma dependência que vai fazê-lo sofrer, né, porque toda dependência nos faz sofrer. Evidentemente, né, as dependências negativas. Então vejamos quantas nuances, né, Deus julga caso por caso. Nós não estamos aqui
para sermos moralistas, para dizermos, você vai para o inferno porque está com um vício. Né? Os piores vícios, meus irmãos, na verdade, são os nossos vícios morais. São esses que criam tomadas realmente eficazes para o processo obsessivo. Hábitos mentais que não se alteram ao longo da vida. A pessoa refratária à humildade, né? Eu não peço ajuda, eu não quero saber de ninguém, eu sou capaz, eu não preciso. Sim, isso é muito bom. Por uma fase da nossa vida é bom você tentar crescer, ser autônomo, mas nunca pedir ajuda. Claro que isso não é um bom hábito mental e emocional. E isso pode ser usado contra nós pelos obsessores. Né? Então, hábitos emocionais. Nós vemos uma pessoa e sempre temos aquela reação emocional negativa diante dela. Isso não é bom, nós precisamos trabalhar, porque o obsessor dela pode usar isso, nos usando para atacá-la, né? Ou os nossos obsessores podem usar isso para criar uma situação na qual nos coloquem numa situação difícil, delicada. Então, é preciso estarmos vigilantes, é preciso estarmos atentos, guardando a mansidão das pombas e a vigilância das serpentes. Né? E nós vemos que o mestre foi muito claro nessas explicações. Né? Por exemplo, as pessoas às vezes gostam, né, de torcer um pouco as coisas. Nós sabemos que Jesus, conversando com os fariseus, num certo momento, ele disse, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca. É isso que o torna impuro. Porque o que sai da boca vem do coração e mostra do que é feita a alma. Né? Então, nós poderíamos dizer, né? Quer dizer que Jesus autorizou, então, os vícios, porque não é o que entra pela boca que torna o homem impuro. Né? Na verdade, nós temos que tomar cuidado. Não fazer Jesus dizer aquilo que ele não disse. Nós não podemos esquecer o contexto no qual Jesus viveu. Nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lô. Por isso é que e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.